Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do treino do Flamengo depois que Gabigol voltou aí a treinar com os outros jogadores, né? E ele nesse treino aí, ele fez vários lances bonitos aí, né? Tanto dominando de esquerda, chutando de direita, tirando do goleiro, né? Vários lances aí. Vamos ver se ele tá empolgado mesmo, se ele tá querendo voltar com tudo aí para atuar pelo Flamengo aí e mostrar que a camisa 99 é 9 duas vezes atacante. Vamos ver aí se ele vai mudar a sua trajetória aí, que ele errou com o Flamengo e vestir a camisa do Corinthians. Vamos ver se vai poder mudar essa opinião aí do time. Então, fica agora aí com a reação. Fala, Gabriel, bom domínio, vamos bater! Boa, Gabriel, boa vida! É a nação e como... O Birner, você falou que queria falar do Gabigol. Deixa eu colocar uma tela aqui sobre as polêmicas envolvendo o Gabigol, né, nesse período aí de Flávio, que não foram poucas, não. Desde o período da pandemia. Vocês lembram que ele estava lá num cassino, né? Olha só. Março de 2021, flagrado em cassino clandestino durante a pandemia. Novembro de 2022, a história do Tite vai se... O Gabigol não precisa de você, que o pessoal estava cantando e ele, de certa forma, foi junto ali, né?
Maio de 2023, vocês da imprensa criam coisas na cabeça do torcedor. Flamengo na Big Brother com câmera e fofoquinha. Julho de 2023, discussão com o Marcos Braz por causa do gramado do Maracanã. Até aí tem o direito de discutir por causa do gramado e tal, etc. Para mim, nessa tela aí, o que pega mais é a história do Cassino, essa história com o treinador da seleção brasileira e quis o destino que ele fosse para lá no Flamengo. E aí, em agosto de 2023, essa multa pela Conmebol após insinuar que o Flamengo foi roubado contra o Olímpia. Mas falta o doping, hein? Vai chegar lá. Ah, tá. Não, tem duas telas. Essa de agosto tem a ver com coisas dentro do campo. Isso. É diferente das A outras. do gramado, tudo Isso aqui é relativo a jogo. Perfeitamente. O problema é o que está fora do campo. Ó, e tem mais, ó. Agosto ainda, fez festa de aniversário, mesmo com o time em crise, eliminado da Libertadores e a 15 pontos de distância da liderança do Brasileiro. Em novembro do mesmo ano, essa pra mim também não foi legal, hein? Postou montagem ao lado do Zico, enquanto ele tá sorrindo com 2 Libertadores e o Zico aparece sério com uma taça. Mas esse eu acho que foi uma bobagem também. Uma grande besteira. Foi uma outra burrice, assim. Burrice, a minha exatamente, impressão burrice. é que ele não quis Mas você vai passar essa somando. mensagem, sou maior do que o Zico. Mas você vai somando uma coisa com a outra, né? Março de 2024, essa é pesada, suspenso por 2 anos por tentativa de fraude no doping. É lembrar que o Gabigol não se dopou, nada indica doping, mas sim o comportamento dele que foi inadequado. Inadequado na hora de fazer o exame. Não é um caso resolvido. Não é um caso resolvido, esse é um detalhe. Acho que lá para novembro que deve resolver isso aí. Voltou a jogar após efeito suspensivo. E agora a foto vazada vestindo a camisa do Corinthians. Quer dizer, são vários momentos aí, alguns mais leves, outros você pode deixar passar, mas que em todos os momentos, o Flamengo, o clube que o Gabigol defende e é ídolo, foi permissivo. O Flamengo sempre teve o hábito de passar o pano, não só para o Gabigol, mas outras situações com outros jogadores, mas principalmente com o Gabigol. O Flamengo passou muito pano para o Gabigol. E o Gabigol, a impressão que dá é que ele acha que qualquer coisa que ele fizer, ele não vai perder a idolatria, que nada vai acontecer com ele e que no ambiente que ele está, ele é o rei, ele faz o que ele quiser. Dá essa impressão, mesmo nas burrices ou nas coisas que ele fez ali de caso pensado. E eu sei que você não vai gostar da minha resposta, William, Vai lá. mas eu tenho dúvidas se ele está errado Para mim, tá. por pensar assim. Não é não gostar da sua resposta, respeito. Eu tenho dúvida que eu não sei se... Porque o ambiente permite que ele pense assim, o que eu falei do ambiente permissivo? Eu acho que o jeito que o futebol é hoje Tá. permite coisas que me incomodam. Entendo. Porque o futebol é uma atividade lúdica, tá? O jogo é lúdico, né? O futebol ele é muito sério, mas ele também é um pouco uma brincadeira. É um jogo. E dentro do futebol, o que torna o esporte gigante é o amor das pessoas pelos clubes. Tá. O que tem mudado um pouco. Eu acho que hoje os jogadores ficaram muito maiores do que eram, até quando não são, aqui no Brasil, tá? Até quando não são tão bons quanto os jogadores de antigamente, que se colocavam nos seus devidos lugares quando vestiam uma camisa de um clube gigante. E aí eu posso citar desde o Pelé do Santos, o Garrincha pelo Botafogo, cada um do seu jeito, assim, e vão trazendo aqui para os times para outros times, o Inter do Falcão, o Zico no Flamengo, né? Só para citar alguns dos vários jogadores, o Ademir da Guia no Palmeiras, assim por diante. O jogador antigamente, ele era mais mortal aos olhos das pessoas do que ele é hoje. Porque você, por exemplo, você é de Santos. Se você for em alguns lugares de Santos, você vai ver os grandes jogadores, alguns bicampeões do mundo, com frequência, históricos, na esquina, na praia. Porque eles nunca deixaram de ser mortais, as histórias do Pelé andando de ônibus. E eu acho que isso tem um pouco a ver com a parte financeira. Porque esses caras, até porque não eram ricos, eles faziam as coisas que as outras pessoas também fazem, ou que boa parte das pessoas podem fazer. Eram pessoas de classe média, então elas iam nos restaurantes onde os outros vão, andavam como os outros andam, né? Não havia essa coisa meio Mick Jagger, mega popstar que há. Então, hoje, por exemplo, o Mick Jagger deve ter mais facilidade para andar na rua do que o Messi, em maior parte do mundo, do que o Cristiano Ronaldo. Porque os jogadores ganharam tanto dinheiro, e o problema não é o dinheiro, tá? São tratados tanto como personagens, como heróis, que eles parecem que não são mais mortais. Como né? celebridades. São e o Gabigol, aqui dentro, no mundo flamenguista, ele tem um pouco disso. Eu não estou falando nem que ele acha que ele é assim. Ele tem um pouco disso. É o tratamento que dão a ele.
E ele fez um uso muito ruim disso. Porque vestir a camisa de um rival é mexer assim, na casa dele sem ninguém ver, se divertindo com os amigos, faz o que ele quiser. Pode pegar a camisa dos 19 times e outros times da primeira divisão. Ó, fiquei mais bonito com essa. Ninguém tá lá com as pessoas próximas Mas dele. dificilmente alguém não vai fotografar. Sempre tem um Mas traíra. ele que é por isso, tem que tomar cuidado. Sempre tem um traíra. Mas a camisa é o que tem de mais sagrado no clube. A camisa mais sagrada que o estádio você constrói outro. Camisa né? é a segunda Título pele, você né? ganha outro. A camisa é a segunda pele. A camisa é a coisa mais sagrada. E parece que esses caras não entendem mais isso. Alguns desses caras. Tá. Parece que alguns desses caras não entendem mais isso. Porque eu não consigo achar outra explicação pro cara que é o segundo maior ídolo para muita gente da torcida, da maior torcida do país, vestir a camisa, como disse o Jean, do time que é rival, que é a segunda maior torcida do país. E que, inclusive, se especulou que queria levar o Gabigol no começo do ano, aquela conversa também, sem era nem beira do Corinthians, que não tinha como pagar, mas teve essa conversa. E ele, inclusive, já foi em podcast naquela época e deixou meio que em aberto, né? Foi meio misterioso. Exatamente. Meio misterioso com relação a essa situação. Acho que o Jean queria falar alguma coisa. Não, eu acho só que assim, tem muito a ver com o Flamengo e não com o Gabigol. O Gabigol não teria essa postura possivelmente em outro clube menos permissivo. A gestão de futebol do Flamengo é uma gestão fraca e parece uma loucura falar sobre isso num clube que ganha tanto quanto o Flamengo ganha. O Flamengo contrata muito bem, o Flamengo tem grandes jogadores, o melhor elenco da América do Sul. A gente está cansado de repetir isso. Agora, o Gabigol faz o que quer há muito tempo no Flamengo. E agora, recentemente, ele só foi para o banco, ele só se permitiu que ele fosse para o banco e claramente virasse um reserva do time, porque o técnico que chegou era também, e é também um técnico muito grande. Sim. Então, eu acho que tem a ver, sim, com todo esse ambiente. A gente mostrou a quantidade de coisas ali, a quantidade de detalhes. Ele não é um jogador fácil, Se a gente lembrar da passagem dele pela Europa, ele trabalhou com 3 técnicos na Inter, com um no Benfica, e ninguém quis muito saber. E assim, qualidade não falta para o Gabigol. Sim, pô. Qualidade não falta. Agora, ele fez gols essenciais, gols absurdos na história do Flamengo. Ele é um jogador histórico. Isso colocou o Gabigol ali num patamar, no Olimpo dos ídolos do Flamengo. Por isso, apesar de tantas pisadas na bola, ainda tem uma boa parte da torcida que defende que o Gabigol pediu desculpa, errou, todo mundo erra e tudo mais. Então, assim, eu acho... a minha impressão, pelo menos, é que hoje a maior parte está incomodada. Porque esse negócio de vestir camisa de um outro grande clube, né, da segunda maior torcida do país, eu acho que incomoda, isso irrita, e é normal que irrite. Porque, cara, não tem cabimento. Eu fico pensando assim, na hora que ele... Eu fico pensando no gesto, sabe? Na hora que você recebe a camisa, que você... Vou colocar. Cara, assim, você coloca assim, torcedores, eu acho que torcedores, se você tem torcedor que aposta, vou colocar a camisa do outro time. Jean, só uma coisa que eu sabe. Torcedor jamais faria isso. O torcedor jamais faria isso. Essa é uma coisa que você vê, o torcedor entende melhor. Porque eu vi muita gente, quando surgiu esse assunto, a gente estava aqui no F90 discutindo, sim, eu peguei e falei, não, porque para mim tá tudo bem, acontece, errou e tal. Eu falei, a gente provavelmente ia começar a receber os vídeos. Eu falei assim, olha, se você acha que tá tudo bem, pega a camisa do seu principal adversário e vai lá pro bar. Vai lá pro restaurante. Vai na rua sair com a camisa do seu principal adversário. Vários dos episódios que a gente está vendo, que a gente viu descritos ali, eles são, eu acho que fruto de uma certa prepotência. Acho que tem a ver com a personalidade do Gabigol. Eu acho que muitas coisas têm a ver com a personalidade. Ele foi para a Inter, não ficou na Inter, foi para o Benfica, não ficou no Benfica. Com um detalhe. Então tem a ver com essa arrogância, tem a ver com essa prepotência. Muitas das coisas. Agora, essa daí, para mim, não é nem a prepotência, não é nem a arrogância, porque, repito, eu não acho que tenha sido uma coisa que ele sabia que se tornaria público, não foi algo estratégico. Então, acho que foi uma burrice, como a gente viu ali um outro exemplo. Só para acrescentar uma coisa em relação ao torcedor, que eu falei que não veste a camisa, o jogador, além de ter esse comprometimento com o torcedor, ele recebe bastante dinheiro por direito de imagem. Nesse caso, é uma camisa da marca concorrente à camisa do Flamengo. Que tem patrocinadores que não são os mesmos tem patrocinadores que são diferentes. Aí a gente sendo bem pragmático e realista. Tô dando pro negócio. Ou seja, mas aí eu acho que pior do que o torcedor, que no dia que vai vestir a camisa do adversário... Mas acho que a gente nem tem que entrar nisso, porque assim, o grave é ser o outro clube, é o time... É por isso que eu falei, sendo bem pragmático e realista, também olhando pro lado do negócio, tem isso. Isso mexe zero. Mas isso é uma coisa que não passou na cabeça dele. Isso é uma coisa que não passou na cabeça dele. Isso mexe, assim, com o meu lado emocional, pra mim, é zero.
Eu olho para isso, não significa nada. Mas eu entendo que no mundo do futebol existem códigos e você não pode romper isso. Então, tanto que o torcedor não faria o que ele fez. Então, o torcedor quer do seu ídolo o mesmo comportamento que ele teria. É básico. E ele não teve. E ele não foi muito inteligente, porque ele recebeu gente na casa dele que ele nem conhecia. A pessoa que bateu a foto não era uma pessoa conhecida. Então, você abre... Ele pode botar a camisa que ele quiser. Em casa, sozinho. É que, ao estar em casa, com seus amigos, a leitura de fora isso aqui é verdadeiro, porque ele está no ambiente dele. Sim. Quanto mais protegido na sua vida, mais verdadeiro é. Isso. Ele não está interpretando. Ele não está interpretando. Isso aqui é a vida real. E aí o impacto é muito maior fora. Né? E o torcedor quer isso, quer esse comprometimento. E eu entendo tudo isso. Isso faz parte do futebol, de tudo que estabelece o jogo e as rivalidades. Se ele tivesse com a camisa do Nova Iguaçu, estaria todo mundo falando, pô, como o Gabigol é legal, deu uma força para o Nova Iguaçu, ninguém estaria preocupado. Agora, é o Corinthians, que é uma camisa, aliás, lindíssima. É muito bonita essa branca, camisa. a preta, o que não acontece com o uniforme de treino, que já vem sujo e encardido, é marrom. Quer dizer, assim, tem gente que aprova isso. Eu fico assim, imaginando, alguém que bola aquele uniforme, acha que criou uma grande coisa e alguém que aprova, né? Mas não existe essas coisas no futebol. Mas a camisa é lindíssima, uma das mais bonitas já criadas, tanto a branca quanto o uniforme preto. Sim. Então, acho que ele deve ter... vou vestir essa camisa. Mas ele não deve fazer isso, porque em nenhum momento, nem em pensamento. Agora, essa é uma relação que eu estou com o Jean, que o Flamengo permite também. Por quê? Gente, jamais o jogador do Real Madrid faria um negócio desse. E o Real Madrid é a maior instituição de futebol do planeta. Não tem nada que se aproxime ao Real Madrid. Daqui 10 anos, talvez. Hoje, nada chega perto do Real Madrid. O Real Madrid hoje ele está ungido, né? Até quando a casa está caindo, ele ganha e está na final da Liga dos Campeões, como esse ano aqui. O Cristiano Ronaldo é pequenininho. Quem é maior na história do futebol? Cristiano Ronaldo ou Gabigol? Quem que o mundo conhece? Cristiano Ronaldo ou Gabigol? O Cristiano Ronaldo tentou crescer, o Florentino Pérez falou tchau. Você fala assim, nossa, o que será do Real Madrid sem Cristiano Ronaldo? Mais umas 3, 4 finais de Liga dos Campeões, mais uns 3, 4 títulos. Não aconteceu nada com o Real Madrid. Então o Real Madrid ali falou assim, gente, o clube é enorme. Então não venha querer fazer o clube refém. Sim, e as atitudes do Gabigol são atitudes assim que não existe nada além dele. Não existe clube, instituição além dele. É que eu falei, é a personalidade dele. É óbvio que essa personalidade ela foi exaltada pela grandeza que ele passou a ter como jogador do Flamengo. E tolerada. Se você já tem um cara que tem essa personalidade, que tem essa maneira de ser no dia a dia, e ele faz tudo que o Gabigol fez, porque é indiscutível o tamanho dele na história do Flamengo, e ganha muito crédito e fica maior e cada vez maior, ele acaba se tornando isso que a gente viu. Quer dizer, é alguém que se sente no direito de fazer absolutamente tudo. Mas, repito, acho que esse caso foi uma grande bobagem, uma grande burrice e não um negócio estratégico. E é mais uma crise... Eu posso até vestir a camisa do Corinthians. Não é isso. Sim. Ele sabe, e ele provavelmente sabia que ele não podia vestir a camisa do Corinthians. Mas ele o pior depois é a insistência na mentira, né? Porque veio a história de que uma montagem, etc. É o amadorismo completo, que acho que também explica muito das atitudes dele. Na hora que assim, as pessoas que o cercam, as pessoas que se comunicam por ele, também negam imediatamente, num primeiro momento, que o cara está vestindo a camisa, sabendo que a gente ia chegar todo mundo à conclusão final de que sim, ele tá, tanto que ele acaba admitindo. Sim. Aí eu acho que também tem um pouco disso, assim, de um suporte que não é o melhor que ele poderia ter para ajudá-lo na carreira dele. É muito grande, mas provavelmente poderia ser ainda maior para o futebol mundial. O que me chama a atenção, e eu acho que essa é uma mudança muito do futebol do passado para o futebol de hoje, é uma mudança que não para de acontecer, continua acontecendo. Antes o futebol do pertencimento, hoje o futebol do ter, das conquistas, do glamour, das rendas grandes, dos estádios caros, do luxo e tudo mais.
é que muita gente acha que o jogador foi multado e tudo bem. Nesse E caso, tá ele tudo ainda certo. E perdeu ele a camisa eu ia falar 10. isso, que Ainda tem perdeu a essa- camisa tudo bem, 10. tudo bem. Que eu acho que é muito simbólico. Tudo bem. Extremamente, você não vai vestir essa camisa aqui, eu você não tem vou o ser direito. sincero. Você está vestindo a camisa do Perder Corinthians, a você não tem o camisa direito de 10, eu vestir a achei 10. que foi uma boa... Uma boa sacada. Uma boa sacada, uma boa Eu vou medida. ser Porque sincero. a 10 no 99, Flamengo tem um peso Tem um absurdo. peso. Então, você dizer, você não vai mais vestir essa camisa, eu Até achei que porque foi a uma 10 boa... hoje mora no banco, então também... Eu acho que é o fica meio seguinte, esquisito. até para passar para o Birner, eu acho assim, quando teve aquela foto até com o Zico e tal, né, que foi uma infelicidade ali, mas se alguém, ou se ainda se discutia essa coisa de que teve a era Zico, tem a era Gabigol, e se em algum momento o Gabigol poderia chegar no patamar do Zico, etc., eu acho que está claro que não. Por mais que ele ganhe outra Libertadores... Mas que ganha mais 5. Você tem que perguntar... Eu acho que não chega. é isso. Quando você estiver na dúvida... Exatamente, não é isso. Então, Não é isso. Agora, a minha dúvida é para mim, para você, para o Calçade, para o Jean, que entendemos o futebol pela nossa formação geracional, não é isso. Mas para as pessoas, porque você está falando isso agora, vamos supor que o Gabigol ganha as próximas 5 Libertadores, sendo decisivo, isso é artilheiro, normal, acabe Bíblia. com os jogos. Daqui 20 anos, talvez o Pelé seja uma história de um livro. Para muita gente. Bom, e fora que Aí assim, eu não tenho- acho que seja o que a gente está vendo hoje. Eu acho que hoje, Normal. se você perguntar para a torcida do Flamengo inteira, se você fizer uma pesquisa com a torcida do Flamengo, não vai dar 2% de Gabigol sobre os Se alguém tiver alguma dúvida, é só pegar aquele quadro mesmo que a gente com mostrou as ali. gerações mais novas. E você, Zico faria isso? Não. Zico faria isso aqui? O que o Zico O fez? Zico É que o faria Zico é o o que oposto Zico do fez? Gabigol, É que o então, Zico- de então, personalidade. O Zico é um exemplo Dá, de né? personalidade, Dá, de postura dá, e dá. tudo mais. Então, assim, aí... E não tem jeito. Quando a gente fala de ídolo, é óbvio que a gente vai além da qualidade técnica. É o que eu sei. E aí entra carisma, e carisma o Gabigol tem de sobra. Pra caramba, molecada adora o Gabigol. Porque você vê, quer dizer, o Pedro joga nos últimos tempos 12 vezes mais do que o Gabigol e se você perguntar para boa parte da torcida, essa torcida quer o Gabigol e aí tem a ver com carisma, tem a ver com a imagem. Eu sempre digo, o Rivaldo, se o Rivaldo tivesse uma outra personalidade, uma outra postura e tudo mais, ele seria muito maior como ídolo e como nome do futebol O brasileiro. do ambiente que ele é. mágico, essa realidade do futebol, também é que ele pode fazer tudo isso e vai ter um monte de clube querendo contratar. Levar tudo isso para dentro da sua casa. Então, aí sou eu. Eu acredito muito que a gente tem que entender as pessoas e perdoá-las em momentos que elas erram. Eu, no caso do Flamengo, faria isso. Mas, assim, para mim, a camisa é uma coisa tão sagrada, que não jogaria mais no clube. Pra mim. Você não renovaria com o Gabigol? Não. Encerraria? Acabou? Não. Porque daqui a menos de 2 meses ele pode assinar um pré-contrato com Agradeceria o outra equipe. trabalho, joga demais, deixaria Fim da no lugar linha. dele na história, mas... É que Porque aí o clube se coloca no seu devido lugar para todos os jogadores. E digo mais, deveria ter coisa em contrato de todos os atletas que fizerem isso, protegendo os clubes. Porque não é a primeira vez que acontece aqui no Brasil. Eu me lembro de um caso desse fora. Do Balotelli. Quando jogava na Inter, verdade. se não me engano, vestia uma camisa do Milan. Camisa do Milan. Torcedor do Milan, o Balotelli é Só maluco. isso. Só isso. O Balotelli é maluco. Ele é uma, sabe, não é uma coisa... não foi sabe? da Atalanta, não, foi do Milan. Eu acho, assim, por exemplo, eu não condeno por continuar, não sou contra continuar, cada um pode entender do seu jeito. Acho que o Gabigol não tem que ser vilanizado por isso. Acho Mas que ele pode jogar no outro clube, só Birner, que se eu sou o dirigente do clube, no meu não joga mais. Birner, Só isso. Nós estamos no mês de maio. E agora em maio, está muito difícil. Mas que time que o Flamengo tem? Hoje em maio, não sei o que vai ser no final do ano. Porque é o seguinte, se ele tomar uma suspensão também, a situação dele fica horrorosa. Porque qual é o clube? Ele acha que vai fechar por 2 milhões por mês, suspenso, Exato. com um clube daqui 2 anos. E tem isso. Se ele tomar suspensão. Sim. Até por isso Você também... tem que ser muito Calçade. louco para fazer um negócio desse. Claro que tem maluco suficiente no futebol, mas vamos imaginar então que vai acontecer nada, ele é jogador, ele vai continuar jogando, não vai ser suspenso. O que ele fez até agora já está difícil para o Flamengo justificar a renovação, para o Flamengo. Entendeu? Ele está contribuindo tanto pela não renovação que o Flamengo já está se vendo numa posição difícil de justificar. E hoje ele não Tem é um eleição no jogador que clube. pode ser contratado, porque quem vai contratar o jogador nessa condição? Se que fosse para levá-lo no meio. Exatamente, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe. O Birner, você falou que a situação que mais chamou a atenção foi a do Abel, né? Sim. Até virando um pouquinho aqui, porque a gente tem que falar.
Então é isso, galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né, falar um pouquinho aí sobre esse vídeo. No começo aí teve aí o treino do Flamengo, onde Gabigol já se encontra aí com a camisa 99, isso mesmo, ele já tá atuando com a camisa 99 aí no Flamengo. E é isso, essa vai ser a camisa que ele vai atuar agora, ele vai deixar a camisa 10 agora à disposição aí. Na verdade ele não deixou, né, foi retirado dele por cometer esse erro aí, né, de vestir a camisa rival do Corinthians aí, né. Então agora a exposição está entre Arrascaeta e De La Cruz, né? Mas acredito que seja para Arrascaeta aí. Ele já queria um tempo essa camisa, né? Ele já até deixou bem explícito que foi prometido a ele, mas Gabigol tinha pedido e Gabigol recebeu a camisa 10. Agora que ele perdeu, deve ir para Arrascaeta, né? Mas aí a imprensa falou um pouquinho sobre a situação de Gabigol. Alguns concordam em vender o jogador, outros dizem que ele pode ainda dar resultados ao Flamengo, né? Outro diz que não tem mais clima. E é isso, né? Eu acredito que Gabigol ele só pode aí recuperar a confiança do torcedor fazendo gol, né? Quando ele pode entrar 10 minutos, faça os gols nos 10 minutos. Entrou 5 minutos, faça gol nos 5 minutos. E assim vai ganhando a confiança do torcedor. Porque ele só pode ganhar a confiança demonstrando em campo. Demonstrando em campo, porque ele tem ainda muita gente que gosta muito de Gabigol. O Gabigol tem uma legião de fãs aí enorme, que onde ele vai, a torcida vai atrás. Então acredito que ainda muitos vão torcer por ele. Alguns vão vaiar o jogador nos primeiros jogos, aí vai vaiar, vai xingar ele, né? Então é isso. Ele vai ter que controlar tudo isso, aguentar a pressão. Se ele quer continuar no Flamengo, quer dar a volta por cima, ele vai ter que aguentar tudo isso, porque é um jogador que a torcida gosta muito e ele perdeu muito alegrias à torcida do Mengão. Qual a sua opinião sobre isso? Deixe seu like, se inscreva no canal, galera, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Agora valeu e até o próximo vídeo.